Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto Gomes, eu sou advogado previdenciário. Se eu estou te enviando esse vídeo aqui, provavelmente eu quero te explicar como é que você vai conseguir alguns documentos rurais. Veja, a aposentadoria rural hoje, para você conseguir se aposentar, você necessita de documentos rurais. Você até pode ter testemunhas que vão te ajudar a complementar essa prova e vão dizer que você trabalha no campo, que você participa lá da produção de algum tipo de vegetal na sua fazenda ou na criação de animais, mas você não consegue aposentar apenas com relatos testemunhais. Você vai ter que ter documentação. Então vamos lá. Do item, eu estou gravando na tela do meu computador aqui, do item 1 até o 7 nessa primeira parte, são documentos relacionados à propriedade de um imóvel, né? Então aqui tem tanto um contrato de arrendamento ou então de comodato rural, mas detalhe, esse contrato ele tem que ter o reconhecimento da firma das assinaturas para ter validade. Somente um documento assinado, impresso numa impressora, em que as partes vão lá e assinam, não tem validade. Tá bom? O INCRA também é importante. Detalhe, se o INCRA tiver em nome de terceiro, então, por exemplo, se o senhor ou a senhora vão se aposentar, só que você trabalha num imóvel que não é seu e o INCRA pertence ao proprietário da fazenda, você vai ter que ter alguma documentação comprovando a sua relação com esse INCRA. Então, esse contrato de arrendamento ou então de comodato, ele complementa essa documentação ou um INCRA que esteja no seu nome, tá? O bloco de notas do produtor não é algo comum, mas se você tiver algum, submeta para apreciação do advogado. Notas fiscais de entrada de mercadoria. Saídas também, tá bom? Então, se você, por exemplo, você comprou sementes ou você comprou algum tipo de insumo, ou você comprou ferramentas e na aquisição dessas mercadorias houve emissão de uma nota fiscal em que lá consta o endereço do imóvel rural e consta que você comprou esses insumos, é muito interessante você manter isso guardado e submeter para o seu advogado na hora de fazer o requerimento da aposentadoria. A declaração de imposto de renda, né? Normal. O ITR, o Imposto Territorial Rural. Às vezes, você pode procurar um contador, se você tiver, ele vai te fornecer essa documentação. E a declaração de aptidão ao PRONAF, né, que é a DAP, que hoje, inclusive, já mudou de nome, que é o CAF. Bom, essa é a primeira parte, que são documentações relacionadas à propriedade. Ok, eu vou começar agora a falar sobre a segunda parte dessa documentação, que são documentações mais pessoais, vamos dizer assim, que não tem tanto a ver com um imóvel rural. E eu quero destacar que empregados rurais e boias frias, ou então diarista, que é a mesma coisa, diante a dificuldade de ter uma documentação relacionada à propriedade de um imóvel, geralmente se aposentam utilizando essa documentação que eu vou falar aqui agora. A primeira documentação é o quê? Uma certidão de casamento no civil, religioso ou então uma certidão de união estável. Lembrando, gente, que nesses casos de certidão de casamento civil ou religioso é importante que tenha a profissão de lavrador ou então agricultor, pecuarista, alguma coisa relacionada com o meio rural do campo, né? Também é importante ressaltar que é muito comum em que conste a profissão da mulher como doméstica e a profissão do marido como lavrador. A justiça reconhece que se houver a profissão do marido como lavrador, isso aproveita para a aposentadoria rural da mulher também, porque é sabido que embora a mulher coloque lá como doméstica, ela também ajuda no cultivo dos produtos ou na criação de animais, tá bom? Certidão de nascimento ou de batismo dos filhos. Então veja, se os filhos nasceram já no campo e consta lá a profissão dos pais como lavrador, isso ajuda tanto para que os filhos se aposentem como trabalhadores rurais, mas também ajuda com que prova com que os pais são lavradores, né? E dessa forma consiga a aposentadoria. Então veja que se você quer se aposentar rural, você pode pegar a sua certidão de nascimento e verificar se consta a profissão do seu pai ou da sua mãe como lavrador para requerer a sua aposentadoria. Tá bom? Procuração. O que é uma procuração? Geralmente, eu vou pegar um exemplo claro de compra de imóveis.
Vamos imaginar que você mora em Minas Gerais, você está adquirindo um imóvel rural lá no Rio Grande do Sul. Só que você não quer se deslocar até o Rio Grande do Sul para fazer a aquisição desse imóvel e ir lá e assinar a papelada. Você pode aqui em Minas ir num cartório, lavrar uma procuração em que vai pegar seus dados como RG, CPF, endereço, profissão, e aí você manda essa documentação lá no Rio Grande do Sul para essa pessoa te representar e assinar lá por você. Essa procuração, se constar a sua profissão com alguma coisa com a lida do campo, lavrador, agricultor, isso também vai te ajudar, tá bom? Declaração ao cartório eleitoral. Você pode procurar o cartório eleitoral da sua cidade ou mesmo procurar uma certidão de quitação eleitoral na internet e pedir essa certidão para a gente verificar como consta a sua profissão lá. Isso é muito comum estar como trabalhador rural em casos que a pessoa trabalha tipicamente no campo, tá bom? Certificado de alistamento no Exército Brasileiro. Geralmente não consta a profissão, mas existem algumas poucas que tem sim a profissão lá, você pode trazer para a gente dar uma olhada. Comprovante de matrícula em escolas dos filhos ou do próprio segurado. Isso significa que se você vai aposentar, você estudou, e aí não interessa se é a primeira, a quarta série, se é de quinta a oitava, se concluiu o ensino médio. Se você estudou em escola rural, você pode procurar a escola e pedir para emitir a sua ficha de matrícula e verificar lá primeiro onde que era a escola, se era em zona rural. Segundo, verificar qual era o endereço constante lá, se era uma área rural. Ou até mesmo verificar se consta a profissão dos seus pais como trabalhador rural lá, lavrador, agricultor, para poder te ajudar. Mas também os seus filhos. Se os seus filhos estudaram em uma escola rural, você pode procurar a ficha de matrícula deles para tentar utilizar essa prova a seu favor, tá bom? Vamos continuar aqui. A ficha ou então um ato de associação, porque as associações fazem reuniões mensais, né? Então, se você participa de uma entidade dessa e você participa mensalmente dessas reuniões, procure a associação, tire cópia ou digitalize as fichas de reuniões em que consta o seu nome na presença e junte isso no processo administrativo no INSS. Escritura pública de imóvel, né? Já é uma documentação se você tiver imóvel no seu nome. Lembrando que se você tiver um imóvel urbano, talvez não seja tão atraente juntar isso num processo de aposentadoria rural, porque logo você tende a demonstrar que você vive na cidade e não no campo. Mas se você não tem outra alternativa, se você recebeu, por exemplo, um imóvel urbano de herança de seus pais, mas lá consta a sua profissão como agricultor rural, isso você às vezes só tem esse documento, bom, você acaba não tendo outra alternativa senão iniciar um processo de aposentadoria rural, mesmo utilizando essa documentação urbana, tá bom? Porque, na verdade, o que interessa é descobrir se você realmente trabalha no campo. Mas, se você tiver outras documentações, o ideal é que não junte isso aqui, tá bom? Vamos lá para a questão de registros em processos administrativos, judiciais ou boletins de ocorrência. Gente, muito comum eu perguntar para a pessoa, você já tem boletim de ocorrência registrado em seu nome? A pessoa assusta achando que tem alguma coisa criminal envolvida. Não é disso que eu estou falando, gente. Até pode ser você tenha sido envolvido em algum crime no passado, mas se nesse boletim de ocorrência tiver lá o registro que você era trabalhador rural ou então o endereço rural, ele vai te ajudar. Mas lembre-se que se você sofrer algum acidente de trânsito, vai gerar um boletim de ocorrência. Se você perder o documento de um RG quando mais novo e você quer tirar a segunda via, você vai ter que registrar um boletim de ocorrência. Se você for assaltado ou furtado, vai registrar um boletim de ocorrência. Então existem várias possibilidades durante a nossa vida que talvez a gente vá registrar um boletim de ocorrência, seja no Corpo de Bombeiros, seja na Polícia Civil ou seja na Polícia Militar. Então dessa forma, não tem problema. Procure essas instituições e verifique se lá existe algum boletim registrado em seu nome e principalmente se lá consta a sua profissão como trabalhador rural ou se consta o seu endereço, certo? Mesma coisa, saúde, ficha ou registros em livros de casas de posto de saúde, hospitais. E aí, se o comum, gente, se você faz uma consulta num posto de saúde, vai ter uma ficha sua, vai estar registrado seu endereço, sua profissão lá. Vai lá, tire cópia ou faça a digitalização desses documentos. Se você já sofreu algum acidente, alguma vez na vida, foi atendido um pronto-socorro, a mesma coisa. Pega o prontuário de atendimento.
Ou outro bom exemplo é, se você já fez algum exame na vida, fez um raio-x, qualquer que seja o exame, procure a instituição que você fez, vê se tem como tirar a segunda via, ou até mesmo procure, dentre os documentos que você tem dentro da sua casa, se existe um exame que conste lá a sua profissão ou consta o seu endereço, que vai te ajudar, tá bom? Recibo de compra e venda de implementos ou insumos agrícolas, eu já falei. Carteira de vacinação geralmente não tem endereço, não tem profissão, mas não custa olhar, né? Comprovante de empréstimo bancário. Quando a gente faz um empréstimo no banco ou a gente abre uma conta, a gente tem que levar os comprovantes de endereço e geralmente a gente dá a nossa profissão fornecendo informações para o banco para fazer a ficha cadastral. Se você tem algum relacionamento com uma instituição financeira, não custa ir lá e perguntar e procurar. Se você tem empréstimo bancário, pegue o contrato do empréstimo do banco, guarde a segunda via, ou se você já não tem ele mais, procure o banco, peça a segunda via para você juntar na hora de fazer o requerimento. Por fim aqui, são sindicatos dos trabalhadores rurais, na ocasião em que a pessoa é afiliada, né, isso aqui vai se semelhar bastante em associações, registros em entidades religiosas, batismo, crisma, casamento, né, e outros tipos de sacramentos. E por fim aqui são novamente registro em documentos de associações produtores rurais, a declaração de aptidão ao PRONAF, que é aquele documento, é o CAF, né, utilizado para conseguir empréstimo rural e linhas de crédito. No final aqui eu coloquei aqui procurar os seguintes órgãos, que são cartórios eleitorais, escolas, hospitais, a polícia militar e civil, igrejas e bancos. São as principais fontes de documentação rural em que você pode procurar. Gente, eu sei que é bastante coisa, né? E talvez dê um pouco de trabalho para conseguir essa documentação. É um trabalho de formiguinha. Talvez em alguns locais vocês vão ter que gastar um pouco, né? A título de exemplo, lá naquele local onde está a certidão de nascimento, talvez você vá fazer o requerimento de uma aposentadoria, o seu filho já se casou, então ele tem só a certidão de casamento em casa. Ele não tem mais a certidão de nascimento dele. Mas você pode procurar o cartório em que ele foi registrado o nascimento dele, e pedir o que a gente chama de certidão por quesitos, que vai mencionar qual era a sua profissão lá. Ou então, se você quiser tirar uma certidão de inteiro teor, que vai sair como se fosse a segunda via da certidão de nascimento, e lá a gente conseguiria colher mais informações. O fato é que, já que você vai ter o trabalho, vai contratar um advogado, vai entrar com um processo, certifique-se de que você consiga a maior quantidade de documentos possíveis para fazer um bom requerimento. Eu gosto sempre de ressaltar que para a gente conseguir a aposentadoria de um cliente nosso não depende apenas da atuação do advogado. Depende da atuação também do cliente em fornecer todos os meios possíveis de prova para que nós consigamos provar que você é efetivamente trabalhador rural e tem o direito de receber essa aposentadoria, tá bom? Qualquer outra dúvida, eu já me coloco à disposição. Vou deixar esse vídeo no YouTube. Peço que você deixe um like se você gostou do conteúdo. Se inscreva para receber mais informações sobre benefícios previdenciários. E além do mais, se você souber alguém que está na situação próxima de se aposentar ou já tentou a aposentadoria, não tem conseguido um êxito bacana, não tem conseguido se aposentar, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Um abraço e até mais.